Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre os pronomes interrogativos na língua inglesa, né? Interrogative pronouns. Está na página 332 da apostila de vocês. Os pronomes interrogativos em inglês, como o próprio nome já diz, eles são utilizados para se fazer perguntas, né? Assim como é em português. Nós temos o how. O pronome how é utilizado sozinho, ele tem como significado como. No entanto, ele pode vir acompanhado de adjetivos, né? Daí ele vai mudar sim o seu significado. Por exemplo, how your family? Como está sua família? How are you? Como você está? How old are you? Quantos anos você tem? Então, veja, quando tem só o how, né? A gente sabe que o significado dele é como, mas quando é acompanhado de adjetivos, né? Ele vai mudar o significado. How old are you? Fica quantos? Né? Quantos anos você tem? How much did you pay for the book? Quanto você pagou pelo livro, né? How much? Quanto? How often do you travel? Com que frequência você viaja? Nós temos o pronome interrogativo who também. O pronome who, ele tem como tradução o quê, né? Tem a função de sujeito ou de objeto na frase. Nesse caso, a grafia ele vai mudar para who. Então, tem o who's that tall girl? Quem é aquela menina alta? Ok. Who's going to the game tonight? Quem vai ao jogo hoje à noite? Who did you meet at the beach? Quem você encontrou na praia? Whom were you talking to? Veja que aqui eu tenho whom, né? Com quem você está falando? Você estava falando? Né? Whose. Quando você quer saber de quem é alguma coisa, a gente vai usar o whose. Whose book is this? De quem é este livro? Whose house is that? De quem é aquela casa? Whose to blame? De quem é a culpa? Which. Which significa qual e quais. É utilizada quando existe um número limitado de opções. Which ice cream do you prefer? Strawberry ou chocolate? Qual sorvete você prefere? De morango ou de chocolate? Então, quando eu quero escolher, né, fazer, eu tenho várias opções, e dentro dessas opções eu tenho que escolher uma, né? Eu vou usar o which, né? Qual sorvete você prefere? Né? Morango ou chocolate? Which of those ladies is your mother? Qual daquelas senhoras é sua mãe? What, a tradução do pronome what é o que, mas ele também é utilizado no sentido de qual ou quais. É diferente do which, que a gente viu agora há pouco, né? Which são várias opções em que você vai escolher uma. Né? O what, no sentido de qual ou os quais, é usado quando não há um número limitado de opções. Por exemplo, what is the color of your house? Qual é a cor da sua casa? Né? Então, não é o caso da gente usar which, né? Which eu posso falar assim, which color do you prefer? Né? Que cor você prefere? Então, eu tenho várias cores, várias opções, eu vou ter que optar por uma. Aqui, what's the color of your house? Qual é a cor da sua casa? What are your hobbies? Quais são os seus hobbies? What would you like to drink? O que você gostaria de beber? What time is your flight? Que horas é o nosso voo? Where? Where significa onde, né? Where are you from? De onde você é? Where is your shirt? Onde é a sua camisa? Onde está a sua camisa? Where are you having dinner tonight? Onde iremos jantar esta noite? O outro pronome interrogativo nós temos o why, né? Why, quando a gente quer saber o porquê de alguma coisa, a gente vai usar o why, né? Diferentemente do que ocorre em português, né? Não existe aquelas regrinhas dos porquês junto, porquê separado e tal, né? Em português a gente tem o uso dos porquês. O why é porquê para pergunta, né? E para resposta a gente só usa because. Why are you crying? Por que você está chorando?
I don't understand why you are nervous. Não entendo por que você está tão nervoso. Why did you not you to go to school today? Por que você não foi à escola hoje? When. When, ele significa quando. Utilizado para os seguintes tipos de perguntas. When were you born? Quando você nasceu? When is your birthday? Quando é seu aniversário? When will you meet? Quando vamos nos encontrar? O how, né? Botamos ali a questão do how e as suas formas associadas. Nós temos o how much e how many. Opa, escrevi errado. How much e how many, tá? O much e o many, eles são codificadores, né? Ou seja, são palavras usadas para fazer referência à quantidade de algo, tá? O many, ele é usado com substantivos contáveis. Significa muitos e muitas, né? Então, eu vou dizer quantos e quantas, né? Significa muitos e muitos. Eu tenho assim, the girl has many aunties. A menina tem muitas tias. Tá? Many of the employees did you go to work today? Muitos dos seus funcionários não foram trabalhar hoje. Então, a menina tem muitas tias, as tias é contáveis, né? Então, eu uso many. Employees, empregados, funcionários, substantivos contáveis. Então, eu vou usar o many. O much é para substantivos incontáveis. Aí é muito e muita. A gente vai ver how much e how many, né? Para how much, eu vou perguntar quanto e quanta. Let's go. We don't have much time. Vamos, nós não temos muito tempo. O tempo é substantivo incontável. There is not much water in the jar. Não há muita água na jarra, né? Much water. Water, substantivo incontável. How much, how many, né? A principal diferença entre how much e how many é que how many é usado para substantivos contáveis e how much com substantivos incontáveis. Tá? O how much para substantivos contáveis eu uso. O significado é quanto e quanta, né? Para perguntar pela quantidade de algo incontável, né? How much water shall we drink a day? Quanto de água devemos beber por dia? Então, água é um substantivo incontável. Então, eu quero perguntar quanta água a gente deve beber? How much? How much money do you have? Dinheiro. O dinheiro é um substantivo incontável, né? Eu digo, how much money? Quanto, né, nós temos de dinheiro. Tá? Então, quando se refere a dinheiro, né, ele é incontável, porque ele não é considerado substantivo contável. Agora, se eu falar em questão de espécies, em reais, dólares, euros, né, ele se torna um substantivo contável, né? Então, eu posso perguntar assim, quantos dólares você precisa? Aí eu vou perguntar, how many dollars you need? Tá? Porque estou falando em espécie, tá? Daí ele se torna contável. How many dollars do you need? How many euros do you need? How much Coke did you drink? Quanto você bebeu de Coca-Cola? Né? How much Coca-Cola, né? Ele é incontável, né? É líquido. O how many é quantos e quantas, e usado para perguntar a quantidade de algo contável. How many boys are there in your classroom? Quantos meninos há na sua turma? How many boys are there? Quantos meninos eu posso contar? How many dogs do you have? Quantos cachorros você tem? How many days are there in a week? Quantos dias há em uma semana? Né? How many days? Quantos dias? Tá? As question words, né? As palavrinhas interrogativas, perguntas, elas são utilizadas para subter respostas mais específicas. Então, elas costumam ser colocadas antes do verbo auxiliar ou dos verbos móveis. São chamados também de WH, words.
Porque a maioria das question words, ela se inicia com a letra W e com a letra H. Por exemplo, who, né? How. Então, por isso é chamado de H words. Trataremos especificamente do how, né? Pois através das palavras nós podemos formar várias expressões que vão permitir fazer perguntas específicas. Tá? Então, eu tenho aqui, além do how much e how many, que eu falei há pouco, eu tenho outras palavras, outras associações com o how. Então, how much e how many, que a gente já viu. How many, né? É quantos cachorros você tem. How many dogs do you have? How much money did you spend? Quanto dinheiro você gastou, né? Para substantivos contáveis e para substantivos incontáveis. How old é quantos anos. How old are you? Quantos anos você tem? How far é qual a distância. How far is your school from here? Qual a distância da sua escola até aqui? How long? Quanto tempo? How long have you been married? Há quanto tempo você está casado? How often? Qual a frequência? How often do you play soccer? Com qual frequência você joga bola? How tall? Qual a altura para pessoas? How tall is your son? Qual a altura do seu filho? E how high é qual a altura para objetos, seres inanimados. How high is that mountain? Qual a altura daquela montanha? Então, quando eu quero perguntar a altura de uma pessoa, eu vou usar o how tall. E quando eu quero perguntar a altura de um objeto, um ser inanimado, eu vou dizer how high. How deep? Qual a profundidade in this river? Qual a profundidade desse rio? How fast? Qual a velocidade? How fast is a lion? Qual a velocidade de um leão? How well? Quão bem? How well do you speak French? Quão bem você fala francês? How big? Qual o tamanho? How big is the apartment? Qual o tamanho do apartamento? How come? How come I didn't meet her? Como eu não? Como eu não encontrei a internet dela? Certo? Então, por hoje é isso aí, gente.